que toda a gente, os miúdos, possam praticar desporto. Estamos falando sobre a zona industrial. E agora irei falar sobre uma coisa que me diz muito respeito. Porque uma das pessoas que me ensinou a ler, a escrever e a fazer contas, vou falar nela. Era uma pessoa humilde, mas merece todo o respeito. A Dona Celestina. Eu volteando aqui pela freguesia, vejo ruas com chapas com nomes esquisitos, o Dom Foz do Groupinho, não sei o que mais. Olha, se calhar temos um prémio Nobel da Literatura, ficaria bem para ter uma rua com o nome dele. Nada disso acontece. A Celestinha ensinou-me a ler, escrever e a fazer contas. Não é por acaso, que quando eu fui para a escola oficial, fui diretamente para a terceira classe. E não é por acaso, passo a vanglória, não é por acaso que eu era o melhor aluno da terceira classe. Porque ela ensinava mesmo. Mas não era só isso que ela fazia. Quando era preciso dar uma injeção, era a Dona Celestinha que ia dar a injeção. Quando era preciso ir assistir a um parto, era a Celestinha que ia assistir ao parto. Quando era preciso tratar de um animal, era a Celestinha que ia tratar de um animal. E toda a gente, se calhar, poucos de vocês conhecem a Dona Celestinha. Celeste Costa. Eu também andei lá. Celeste Costa. Sobre a Celestinha, eu acho que ela merece que seja recordada e relembrada como uma pessoa de bem, uma pessoa que fez muito bem à freguesia. E para isso é preciso que ela esteja aí num sítio qualquer, o nome dela, quando as pessoas passam, olha aqui, é a rua da Celestinha que fez muito bem à freguesia. Outra pessoa, também esquecida, a professora Elvira. A professora Elvira ensinou centenas de crianças de São Roque a ler e a escrever. Criou uma família que também se dedicaram à educação. Alguns eram bravos, mas lá iam fazendo o trabalho. Era uma pessoa humilde, amiga de toda a gente, que fez bem à freguesia. Uma pessoa com uma autonomia tremenda, e toda a gente se esquece da professora Elvira. Se calhar ninguém quer. Eu fui aluna. Foi a minha primeira professora. Eu fui aluna. Recapitulando só uma coisa, desculpem este diálogo. Elvira Fernandes Dias. Diga. Sim. Elvira Fernandes Dias. Amorim. Tem uma escola, o nome dela. Sobre a professora Elvira, acho que ela merece que tenha uma rua, um largo, qualquer coisa com o nome dela. O Dr. Fausto Leite, acho que também merece que se lembrem dele. E se puserem aí uma placa com o nome dele, não fazem mais que a vossa obrigação. Se não fosse mais, eu era muito amigo dele, mas mesmo muito amigo, se não fosse mais, foi ele, conjuntamente comigo e com uma vítima de um fascínio, de um criminoso que esteve aqui na paróquia, fomos nós que fomos ao Bispo de Porto para correr com ele. Não tivemos medo e o Bispo de Porto recebeu-nos de uma forma tremenda, amigável, e disse: eu já sabia disso, mas eu tinha vindo do exílio de Madrid há dias, porque tinha sido mandado para lá por o nosso primeiro-ministro daquele tempo. Portanto, o Dr. Fausto é um dos que também mais merecia uma placa em qualquer sítio. O professor, digam-me que eu já não lembro, lá embaixo o guarda. Olha, estava a dizer, é o dentista. Não, o nome dele é. Não é Valente, passamos o nome dele. Eu já estou lá. Ali é a família da Sequeira. Não é. Ele não recebeu. Ele era não. Foi uma vítima de uma pessoa que tem aí uma placa com o nome dele. Porque o acusou injustamente à PIDE e ele teve que andar seca e meca a fugir, mas manteve sempre fiel à freguesia. O senhor Júlio Mateio tinha alguns defeitos.
mas ele fez muito por Mosteiro. Acho, na minha opinião, que ele merecia uma placa em São Roque. Acho que estão aqui pessoas do Mosteiro, acho que concordam perfeitamente comigo. Pronto, sobre isso, sobre as placas, a Celestinha merece uma placa, a professora Elvira também, se calhar o Fausto também, e o professor Bárbara também. Agora vou falar também sobre um problema que é fácil. Aliás, já temos reuniões aí com o Sr. Presidente, com o vereador do Desporto, na Câmara de Oliveira, tá? E a verdade é que uma coisa que nasceu torta parece que nunca mais se endireitará. Na altura que nós precisávamos de uma sede, tínhamos um presidente fiel aos princípios políticos dele, quis ajudar o candidato da lista que ele gostava. Pronto. E arranjou o processo dele ceder uma cave para a sede do clube. E pronto, e nós fomos para lá, nós estivemos, só que a certa altura, lá o filho resolveu levar uma renda, na minha opinião, é exorbitante, e nós não temos hipótese nenhuma de ficar disso. Agora, eu penso que as pessoas de São Roque não pudessem ao pão. Penso que os caçadores são respeitados. E se não são, vocês amanhã vão ao Baiazer, a uma organização que lá vai acontecer, e vejam o que é que a caça movimenta. São milhares que vêm de todo o país, vêm de Espanha, vêm de França, é gente que vem a Portugal para conhecer Portugal. E o que é que eles traz cá? É o gosto que eles têm pela caça e pela natureza. A caça não é só matar. Nem, por um lado, acho que até nem é matar. A caça é desfrutar da natureza. De maneira que o que eu peço, uma freguesia que tinha 8 escolas, nenhuma criou o clube de caçadores, e todas as freguesias onde tem clube de caçadores, todas lhes calhou uma escola. E estão lá bem acumuladas, pronto, tudo bem, fazem o trabalho deles, tudo bem. Havia uma outra escola, por razões, pronto, não interessa, com um valor arquitetónico tremendo, pronto, desapareceu. Era mais uma escola que não devia ter desaparecido, era mais uma hipótese para o clube de caçadores. Mas pronto. Deixe isso nas mãos do Sr. Presidente, ele há de falar connosco e vamos ver se resolver o problema. O problema é fácil de resolver. Penso eu que é fácil de resolver. Todas as freguesias o resolveram, porque é que São Roque não há de resolver esse problema? Disse. Muito obrigado. Pronto, eu não sei se está à espera de alguma resposta ou se foram só pedidos, mas se calhar o Sr. Presidente... Deixa só dizer algumas coisas... Sobre a primeira parte. Sr. Ângelo, a zona industrial, eu também gostava de ver aquilo feito. Não copiando o que está para trás, eu gostava de ver a zona industrial feita. Gostava. Vejo que aquilo será complicado e fui acompanhando à distância e foram-me retratando algumas reuniões, como o senhor falou, no centro parroquial. Com técnicos. Sim, todas essas reuniões. Desculpa, mas já houve um projeto. Não, já existiu. Existiu um projeto. Não é um projeto, porque um projeto tem que ter a execução, o plano de execução, o plano de viabilidade, as infraestruturas, tem que ter isso tudo. Tinhas um esboço em desenho. Tinham de construir as infraestruturas. Pronto, E o eu sítio também que estava, não sou para engenheiro. mim, acho que era um bom sítio. Gina, não sou engenheiro e não percebo, se calhar, há aqui quem possa falar mais sobre isso. O que existia era um desenho daquilo que se pretendia para ali. Esse desenho tem que passar para o papel, ou melhor, tem que passar para aquele plano, tem que se ver as dimensões, como é que se executa as vias, onde é que passam os tubos, onde é que passa... Há uma série de projetos, seja de saneamento, de águas pluviais, de vias... Havia um esboço. Esse esboço já custou muito dinheiro. Mas mesmo esse esboço, e que esteve inserido no plano diretor municipal, foi deixado cair por nunca ter avançado. Percebe? Agora, o plano é o mesmo.
plano de execução é o mesmo, a zona é a E no mesma, mesmo sítio. no mesmo sítio. O que eu gostava de ver, porque acho que aquele projeto era aliciante, tanto nas acessibilidades como no sítio onde é localizado, era aquilo que eu gostava de Acho ver, que é o melhor sítio. ser feito. Freguesia. Mas foram feitas várias reuniões, é preciso ver que aquele espaço que se vê naquele desenho comporta 21 proprietários. Onde em 21 pessoas, uns dizem, ok, vamos avançar com isso. Alguns, o terreno que lá temos, foi adquirido pelo executivo anterior, foi porque uma família que raramente cá vinha e não tinha interesse naquilo e quis alienar logo, e o executivo anterior, a Junta de Freguesia, comprou, é o que estamos a usar como estaleiro. Outros adquiriram porque alguém não tinha interesse naquilo, mas já há outros proprietários que, pura e simplesmente, dizem, esqueçam lá isso, deixem lá estar o monte que está lá bem. Pronto. Porque tu podes também organizar uma comissão que executa, tipo cooperativa, que executa o plano, começa a executar o plano e com a alienação dos talhões consegue reaver o dinheiro, porque a outra industrial, se for idealizada e bem concretizada, até pode ser autossustentável. Na aquisição, na construção e na venda dos talhões. Neste momento. Pode ser executado. Agora, isto é um projeto que não é para uma junta de freguesia. Tem de ser conjunto com a Câmara. É o município que tem que agarrar, porque também não foi a Junta de Freguesia de Loureiro que fez a zona industrial de Mas tem Loureiro. de ser em cima Foi o do município. dia. Não foi a Junta de Freguesia de Santiago de Limbaú que fez a zona industrial de Santiago. É o município que abraça o projeto e que avança. É lógico, e já houveram muitas diligências é todas estas reuniões que existiram com proprietários e com técnicos, foram sempre com a parceria da Junta de Freguesia da altura, que promoveu essas reuniões e fez os convites para estarem presentes. Esse processo vai ter que voltar a acontecer. Vai ter que voltar a acontecer. Porque se eu julgo que a única hipótese ali é a Câmara decidir, vamos executar, vamos avaliar e indemnizar os proprietários pelo valor justo, pelo valor que está. Não há outra forma, porque é tal coisa, tens sempre aquele que diz, sim senhora, pega lá, mas no meio tens Se ali estiver 200 ou à 300... espera que todos concordem no passado. No meio tem 200 ou 300 metros quadrados que, pronto, depois há outra questão. Estamos a falar de uma zona que nós queremos, que nós gostamos, num município que pode não ser a ideia. Não foi isso que me transmitiram, este executivo. Mas até à data, nestes 20 e tal anos que se fala da zona industrial, nunca houve um executivo que abraçasse a situação. Todos deixaram de declinar. E por isso é que o Sr. Ângelo fala na zona de Cesar, fala na zona de Loureiro, pode falar na de Nogueira, que neste momento é uma desgraça, mas pronto, tem que estar a ser qualificado, porque é o que acontece, e se pensarmos, nós não temos uma zona industrial em Salvador. Mas basta olhar. Nós gastamos Mas uma tens uma- fortuna na mas tu- fábrica por causa Mas tu disso. tens uma empresa a funcionar, não tens? Na Rua das Laminhas. Tem. Prontos. E está Temos legal. empresas. Isto está legal. Está legal. Não temos zona industrial, mas temos empresas a laborar. Temos nas pedreiras. Mais do que uma empresa. Então, mas eu Temos acho um na absurdo Temos na que Secosa. agora em conseguir- Temos no Calvário. conseguir- Temos na Covada. Temos na Rua do Infantário. Temos na Rua da Gandra. Não, mas estão a construir agora fábricas à beira do rio. Não estão? O que é que aconteceu com muitas fábricas que foram legalizadas debaixo das casas? Nos executivos anteriores camarários, se tu te querias fazer e não te apresentavam uma solução viável, que era uma zona industrial onde tu construías, eles acabaram por ser obrigados a licenciar aquilo que tu conseguias fazer. E é exatamente aquilo que estão. Mediante o plano diretor municipal, se é execuível aquele edifício naquela zona, o projeto aparece, cumpre os requisitos, e eles podem fazer outra coisa. Agora, se eles conseguirem construir uma zona industrial e alterarem o PDM e passarem aquilo a zona rural, já não conseguem, já tens um outro. avançar o mais rápido Pronto. possível. E também, não se esqueçam, porque isto é fácil de falar, mas depois também há muitas coisas que às vezes são feitas nos bastidores e vocês não têm conhecimento, que é, tu tens uma empresa a querer sediar-se num determinado sítio e consegue adquirir aquele pavilhão e consegue, porque o plano diretor municipal até permite que aquilo seja devidamente regularizado para aquela atividade. Mas podes ter um executivo a pensar assim, epá, isto aqui não ficava bem. Fazes uma reunião com o promotor e pedes-lhe assim, olha, e você se consultasse em tal sítio assim, adequava-se mais ao seu tipo de negócio, não tínhamos o trânsito de pesados a circular naquela zona que não nos convinha muito, mas podia ficar ali. E depois o que é que acontece? O homem acaba por sair daquela reunião e diz, eu não quero saber do que este gajo me diz.
e vou procurar do outro lado. E depois, às vezes, até sai do conselho, no nosso caso, o conselho da freguesia pode fazer isso. Às vezes, tu tens que analisar todos esses pontos de vista, não é? Eu já apoiei ou encaminhei pessoas nesta freguesia que me contactaram e disseram: "Opá, eu tenho isto, posso adquirir, mas não serve para o que eu quero. A licença que eu tenho não é industrial, tipo não sei das quantas. Estes termos eu não sei." Promovi a reunião e ver. Esta foi uma das abordagens em que a vereadora disse: se você introduzir, disse isto para o proprietário, não tem problema nenhum. Se você apresentar o projeto, eu, por minha vontade, nessa zona, não lhe vou autorizar. Mas, mediante o plano diretor municipal, ele cumpre os requisitos e nós temos que o aprovar. Bom, e as pessoas tomam essa opção. Por isso é que tu vês nascer fábricas à beira do rio, tu vês fábricas noutros sítios, como eu te mencionei agora. Tens muitas, não é? Tu, se reparares, há muitas, e estas foram as que me saltaram a ideia, porque há muitas outras a elaborar distribuídas pela nossa freguesia e que dificilmente as vais tirar de lá. É a mesma coisa que é o meu ramo e o meu conhecimento. Como é que há 4 anos atrás se licencia uma oficina debaixo de uma casa? É inconcebível, mas foi licenciada. Então, pá, lá cumpriu os requisitos, não sei. Zona industrial. Não concordo com o Sr. Ângelo na questão que a nossa freguesia é tão mal fadada assim. Eu não consigo concordar. Não consigo concordar porque primeiro nós não devemos dizer mal, e esta não é a minha terra de sangue. Pode ser de coração, não é de sangue. Mas nós não devemos dizer mal daquilo que é nosso. Devemos tentar evidenciar as coisas positivas que temos. Mas não do tratamento que nos é imposto. Não evidenciando as partes negativas, eu acho que a nossa freguesia, se olharmos para o lado, você falou muito bem na zona industrial de Loureiro, que é a zona maior que temos, a zona industrial de Loureiro consegue ser superior à de Santiago de Ribaú. No nosso conceito, olha, que se calhar é. Se calhar é, e até a nível de dias. Peca pelos acessos que tem. Mas nunca se esqueça de uma coisa: Loureiro não tem um único metro de saneamento neste momento. São Roque já tem 95% de saneamento e 97% de água. Foi a primeira, São Roque foi a primeira freguesia deste concelho que teve a maior cobertura da rede de água e saneamento. Por isso nós não podemos apregoar aos 7 ventos que a nossa freguesia é melhor. Não sei, esses pormenores eu não sei todos. Mas isto é daqueles pormenores que a gente gosta. Agora que a gente diz: olha, nós não temos aqui uma dependência bancária, é pena, mas gostávamos de ter. Há coisas que nós gostaríamos de ter também, isso é verdade. Sabe porque é que não temos um banco aqui em São Roque? Porque não vale a pena vir para aqui com o banco, porque não tem lucro. O Cujens é muito maior que nós, teve 4 bancos, quantos é que tem neste momento? E Cesar tem 2 ou 3. Mas diga, eu agora perguntei: o Cujens quantos é que tem neste momento? Quem? O Cujens era muito maior do que nós, a nível de densidade populacional e diária. Também tem indústria e empresas. Temos que olhar para os casos positivos, não é para o negativo. Mas a gente tem que pensar no que temos à volta. Dos 4 bancos que tínhamos em Cujens, já fecharam todos também. Isso são as políticas de quem está à frente das entidades e que acha que não deve continuar ou deve continuar. Isso é o que acontece. Quanto aos nomes das ruas, fica a sugestão para, quando tivermos que atribuir toponímias, que já foram atribuídas uma grande parte delas há muitos anos atrás, agora podemos atribuir um ponto ou outro, uma alteração de um caminho para uma toponímia, ou ficar a sugestão das toponímias, que não é o que está, neste caso, em debate. Quanto ao Clube Caça e Pesca, que foi o que falou na sede, já falámos várias vezes sobre isso. Clube Caça e Pesca podia ter a escola Elvira Fernandes Dias. Não tem, porque o presidente da altura não a quis. Foi o que é que eu disse? Vou ser sucinto nesta questão. Seguido isso, o proprietário do imóvel onde está a coletividade, segundo me foi dito, retifique-me se eu falar mentira, propôs-se dar o edifício à coletividade. A coletividade não aceitou porque havia despesas com impostos para pagar, essas coisas todas. Não é mentira, não? Não. Então, eles podiam ter, simplesmente tinham a despesa de pagar o IMI anual. Mesmo isso, foi sugerido pelo Presidente de Junta anterior, não querendo a coletividade ter essa despesa,
o proprietário cede o imóvel ao município, que está isento, com um acordo de contrato acumulado que, quanto existir o Clube Caça e Pesca, usufruto daquele edifício. Essa situação não avançou. E não foi por parte da autarquia. Pronto, isso é só para relatar. Quanto agora a querer uma sede, neste momento temos os edifícios que temos na freguesia, estão todos tomados. Temos 2 coletividades sediadas na nossa freguesia que não têm sede. Não têm. É o que eu posso dizer, isto mediante o historial do Clube Caça e Pesca, já podia estar resolvido. Tentámos arranjar uma alternativa de encaixar o Clube Caça e Pesca com a Clube de Vila Chã, que não agradou ao Clube Caça e Pesca. Teve a coisa meio encaminhada, não agradou, andou para trás. Era uma solução básica e muito rudimentar, que seria... Não era solução, desculpe. Pronto, não era solução. Para o Clube Caça e Pesca não é solução. Não é solução. Aqui são ruínas. Mas olha, mas atenção, que estiveram aqui 2 pessoas a representar o Clube Caça e Pesca que aceitaram. À posterior é que apareceu alguém que disse que não. Isso foi o que aconteceu, é a verdade. Onde fui eu? Apareceram pessoas à posterior a dizer que não aceitavam o Clube. Agora, mediante o Não, o Clube Caça e Pesca já podia ter a escola Erudira Fernandes Dias, não teve, o presidente da altura do Caça e Pesca não aceitou, podia ter um edifício próprio onde estão, ter ficado com eles, não ficaram porque não quiseram, porque havia custos. Tirou-se o problema da casa dos custos, mesmo assim não trataram. Tenho pena e eu gosto de considerar, e na parte do respeito, nós devemos respeitar todos uns aos outros e respeitamos todos por igual, mas aqui não é questão de haver prioridades. Há coisas que neste momento não têm solução. Eu não tenho um sítio ou uma casa que diga assim, nós não temos junta, não tem, mas nem sequer o município tem edifícios na nossa freguesia em que eu possa lutar e dizer eu tenho aqui coletividades que precisam de um edifício para fazer a sua sede, quer para esta, ou para aquela, ou para o A, para o B, ou para o C. Não temos. Se me dissessem assim, há uma casa que é da Câmara, ou temos edifícios da Câmara que estão abandonados, ou que se têm atividade, ou qualquer coisa, aí podíamos encaixar. Não temos. Por isso, na nossa freguesia, eles não nascem. Os edifícios não nascem. Podem ser criados, mas eles não nascem. Por isso, não tendo, neste momento, ficamos na situação em que estamos. Pronto, eu não sei se o Sr. Anjo, só para terminar, senhoras, rapidamente, para passar Olha, aos outros. se calhar as pessoas não sabem aquilo que eu vou falar, não têm noção do que é que aconteceu. O hospital da Vila da Feira, era para ser construído nos Zurbis. Sabe onde são os Zurbis? Manifesta a minha ignorância, mas Bom, era para ser construído lá. E por essas coisas, dos bairrismos bacucos, os Sejão diziam que estava no Conselho de Oliveira das Meias. E os de Oliveira das Meias diziam que estava perto de Sejão da Madeira. Eu fui para a feira, o Presidente da Câmara da Feira antecipou-se e o hospital para lá. E um hospital, um quartel, um liceu, uma universidade, numa freguesia, numa vila, ou num concelho, ou numa cidade, é um polo enorme de desenvolvimento. E porquê? Porque as pessoas aqui não se mexeram, não andaram para a frente. Foi isso que aconteceu. O hospital está na frente. Sr. Anjo, vamos só remate, por favor, que temos mais pessoas aqui. Não digo mais nada. Deixa-me dizer, agora o senhor me fez-me lembrar uma coisa. Quando falou na questão do hospital, já agora que era para ser aonde, eu não percebi o Urbis. Diga. O hospital era para ser aonde? Nos Urbis. Os Urbis, onde é que é? Desculpe. Aqui na estrada que vai da Toca para a Longa, para o lado lá. Da Toca. Onde estão umas zonas industriais que construíram os pavilhões e depois passaram a zona industrial. Sim. Antes de começar a subir para a Quinta do Comandante. Sim. Ok. Pronto, o Sr. fez-me lembrar uma coisa que por acaso interessante. Quando nós desvalorizamos um bocado a nossa freguesia, nessa situação aconteceu. A EB23, a Comendadora do Azevedo, segundo eu sei, na altura era para ser construída no Regedor em Nogueira de Prado, que é bem para quem dele. Não sei por obra e graça de quem, mas ela veio para São Paulo. Do Sr. Ângelo Azevedo. Eu sei também. Isso eu Não sei sabe o que é que eu sei, disse. que ela tem o nome, já toda a gente fica a saber. Mas isto Se é para dizer, calhar o nome da professora Elvira ficaria muito melhor. isto é para valorizar. Então, mas temos que dar um mérito a quem ele trouxe para cá. Acho que também devemos valorizar isso, ou Eu não? conheço bem o Sr. Ângelo Azevedo, ele passava sem esse ferro. Pronto, está bem. Aí já não manifesto, não conhecia assim tanto. Mas isto é só para valorizar aquilo que temos também e conseguimos e que pode ter sido muitos pontos Passar para aos cá. outros, pode ser? Pronto, então passo a Rosária, por favor.
Olá, boa noite a todos. Ia falar da manutenção das ruas, mas já falamos. Queria perguntar se já está decidido como é que vai ser reciclado o lixo que ia para os caixotes pretos. Se há alguma alternativa para os caixotes pretos. Os caixotes, estás a falar dos resíduos verdes. Verdes. Os resíduos verdes era um projeto que eu já, não sei se já disse aqui em Assembleia, se calhar já, vou recapitular rápido. O município tinha este projeto de distribuição dos caixotes para fazer a recolha de resíduos verdes. Isso tem um custo mensal, isto é o que é, são coisas básicas, tem um custo mensal de 12 mil euros, sendo que se toda aquela compostagem fosse aproveitada para a biomassa, teria um estorno de 5 mil, sendo que a despesa seria só de 7. Nos 2 anos de existência que tiveram, não houve uma única carga limpa. Quer dizer que houve sempre lixo indiferenciado misturado com os resíduos verdes. Aqueles resíduos nunca foram aproveitados para a biomassa, foi tudo para lixo indiferenciado, para o aterro sanitário. Desistiram do projeto. A questão agora está, seriam, e não sei, isso aí não sei, recebemos um e-mail a dizer que íamos ficar com 2 junto aos cemitérios e junto ao nosso estaleiro, ambos fechados, que seriam administrados por nós e que seria colocado só para que houvesse a certeza de que os peritos que vão para lá fossem resíduos verdes mesmo. Como alternativa, há, da mesma forma que há a recolha de mundos, ligando para a Câmara, agendando, eles vêm carregar os resíduos verdes também. Conforme vêm carregar os mundos, também vêm carregar é um serviço que o município presta. Isto porque o projeto que existia abandonou-se porque não tornava-se incomportável e estávamos a levar o lixo, acrescentámos o lixo urbano, porque houve mais lixo urbano, porque as pessoas, antes, havia algumas pessoas que metiam os resíduos verdes com lixo urbano, agora passaram a haver mais. Foi o que aconteceu. Por isso, a recolha dos resíduos verdes pode ser feita pelo município a pedido, ou nos contentores, caso eles venham a colocar os 2 no cemitério e no nosso estaleiro, mediante nossa administração. Obrigada. Se quiser o número, depois facultamos o número para ligar. Eu não sei de cor, sinceramente. Só consultar. Passa a palavra então agora ao Sr. Tom Zé. Sim. Só chegou a sua vez. Pronto, eu já ouvi parte daquilo que queria ouvir. Quer dizer, queria ouvir não. Queria perguntar. Eu queria perguntar. Agora eu queria ouvir era as respostas. Queria que me dissesse assim. O empreiteiro que é o responsável por as asneiras que fez, que vem para a semana, ou vem daqui por um mês, ou daqui por um ano, porque se calhar daqui a 2 ou 3 anos, se calhar não vem. Da maneira como o Vítor diz que, quer dizer, e ele diz que vem, e ele diz que vai fazer, é o responsável e ele faz. Quando? É quando ele quiser. Isto é de dar aos céus, não é? Outra coisa que também queria falar, que ainda há dias falei com o Vítor, foi, vai fazer um ano, esteve aqui o Presidente da Câmara, vai fazer um ano em junho, que ele veio apresentar as propostas às freguesias, não sei o quê. Esteve aqui um freguês da Rua da Covada, e ele, o rapaz indignado e com toda a razão, porque antes de fazerem o saneamento, a água ancorava lá, mas tinha 2 sarjetas e a água desaparecia. Quer dizer, eles fizeram o saneamento, cortaram o tubo que passava de um lado ao outro e que a água seguia, fizeram o saneamento, foram-se embora, deixaram aquilo. Quer dizer, o rapaz tem toda a razão. O Presidente, na altura, não sabia. Ele veio com um outro indivíduo qualquer, que eu não sei quem era, devia ser fulano do ambiente, e esse já sabia. O Vítor também já sabia. E o Presidente não sabia, mas o Presidente disse, isso tem-se de resolver. O empreiteiro, reparem bem, o empreiteiro já tinha sido notificado que tinha de vir reparar aquilo. Isto foi em junho, mas ele já tinha sido notificado. Até hoje, quero lamentar, eu digo uma coisa, é lamentar. Outro aspecto, a Rua do Largo. Houve um morador, que é em Estelo, a rua que vai ali de Fontecés para o Estelo. Houve um morador que deu o terreno para alargar a estrada, o muro estava um bocadinho inclinado e tal, não sei o que, quer dizer, um morador na boa
na boa fé dele, foi dar o terreno para alargar a estrada. Conclusão, isto em setembro, passamos lá, em setembro, na altura da campanha, passamos lá para a mulherzinha a pedir ao Vítor, a ver se tinha lá uma rede, tinha um neto que era hiperativo, não sei o quê e tal, mais isto, mais aquilo. Quer dizer, eu hoje passei lá, que foi para confirmar, ainda está tudo na mesma. Quer dizer, a Câmara que vai fazer o muro, a Junta que deu não sei o quê, mais aquilo, quer dizer, aquilo está tudo parado. Que é inadmissível, mas isto já vai fazer. O desaterro foi feito em setembro. Aquilo está assim. Outra coisa. Vocês já repararam na rua da Toca para a rua das Laminhas, foi intervencionado por uma empresa que, pelos bichos, foi a mando da EDP, ou da Redes, ou qualquer coisa, que aquilo até nem estava muito mal. Mas pronto. Mas a Câmara, pelos bichos, ou a Junta, reclamou e a Redes, o que é que fez? A Redes só abriu um rasgo de 50 a 60 centímetros para passar um tubo subterrâneo para os apartamentos. Isto foi em outubro ou novembro, isso aconteceu. Mas a Redes tapou o caminho aquilo. E aquilo não estava muito mal. Eu passava lá todos os dias e via. Mas fiquei admirado quando, ora estamos em abril, foi em março, que andou lá uma máquina a fresar aquilo tudo. Mas não foi só os 60 centímetros que abriu. Foi para aí 2 metros. Fresou aquilo como deve ser, pôs uma boa camada de tapete, está impecável aquilo. Perguntei ao Vítor, o Vítor disse, pá, eles foram obrigados, eles fizeram aquilo mal. Ok, está tudo bem. Eu agora pergunto, na Rua da Calçada e na Lomba, na Rua da Calçada, que eu penso que é a Rua da Calçada da Lomba, não é aquela que vai daqui de Aveiro de Quarnos? É Calçada da Lomba. Calçada da Lomba, não é? Onde fizeram umas casas, em frente à quinta, que era a quinta do Rufino da Lomba, fizeram lá umas 3 ou 4 casas, quer dizer, rasgaram a estrada para pôr em cada casa, para pôr água, para pôr saneamento, rasgaram aquilo. Quem foi? Foi a Indaco. Só pode ter sido. A gente passa lá, mas já não é há um ano, é há mais. Passa lá, aquilo está tudo, aquilo é incomportável lá passar. Eu agora pergunto, a Câmara ou a Junta teve capacidade para obrigar a Redes a pôr um tapete novo ali? Ok, tudo bem. Então e não tem capacidade para a Indáqua, obrigar a Indáqua lá a pôr um tapete novo também, que são para aí 50 metros ou 60 ou mais, mas deve ser 50, 60. A Junta ou a Câmara não tem capacidade para dizer à Indáqua, atenção, vocês fizeram aqui a asneira, isto está aqui assim, vocês agora vão fazer. Mas não é chegar lá e meter um copo de tapete, é fazer como eles fizeram, fresar aquilo como deve ser e pôr um tapete como deve ser. É isto que quer ser, que há dois pesos e 2 medidas. Epá, e isto realmente, esta freguesia, isto é assim, isto não era assim, ó Vítor. Isto não era assim. Mas os últimos 4 anos, foi uma desgraça. Eu só espero que este ainda só vai a caminho de 1 ano, mas por aquilo que eu estou a ver, vamos estar muito mal, porque, quer dizer, eles as respostas que te dão vão fazer, mas é que as respostas são boas. Eles vão fazer quando? Eles vão fazer quando o empreiteiro tiver. Mas isso é resposta. Eu gostava de vir aqui, fazer a pergunta e tu dizer assim, olha, já se falou, daqui por 1 mês, ou 2, ou 3, e ele vem. Mas não, é quando ele quiser. Isto não tem assunto. Outra coisa, para terminar, eu já sabia e ouvi agora falar que a Junta tem ideias de fazer um parque infantil em Vilachá. Eu sou de lá, conheço mais ou menos ali as pessoas e digo uma coisa, se fizerem lá o parque infantil, é deitar dinheiro fora. Porque é assim,
não há crianças lá para usufruir do parque. Até vândalos há poucos, de certeza. Portanto, se vocês fizerem aquilo, de certeza que se vai manter. Eu achava, isto é uma ideia minha, que o dinheiro que vocês lá iriam gastar, é investir aqui no parque, que as poucas crianças que há lá em Vilachá, elas vêm para aqui. Portanto, ir investir dinheiro lá, acho que está, na minha maneira de ver, está fora de questão. Eu achava melhor ser investido aqui no parque, porque realmente, as crianças vêm para aqui e é para aqui que elas querem vir. Não é para lá. Para agora está tudo dito. Obrigada. Não sei se queres responder à José. Passando aos últimos, depois respondes tu. Na Rua da Calvada, tem toda a razão. O Presidente da Câmara levou daqui o assunto para resolver, já devia ter sido resolvido. Podemos aproveitar todas estas ruas que foram mencionadas e estes assuntos, fiquem em Assembleia e enviar-nos, porque é para isso que elas existem e para que chegue ao destino, não ser só os meus e-mails, como eu já vos li aqui a justificação que dá, porque eles também falam aqui. Reiteramos o nosso compromisso em garantir a sua satisfação e informamos que, caso entenda, tem ao seu dispor os mecanismos de resolução alternativa de conflitos de consumo. Por isso, nós temos sempre a hipótese de pedir-nos que executem, eles não fazem, a gente vai agir judicialmente. Podemos. Se essa for a opção, felizmente a Junta de Freguesia tem dinheiro, a gente pode ter essa opção. Não há problema nenhum. Eu gostava era que tomasses essa atitude. Só um quadro. Por exemplo, este já tem mais de um ano, ou já deve ter mais de um ano, acho que já era uma boa causa. Mas isso é uma opção que eu não posso ter sozinho. Então eu vou contigo. É uma questão de decisão de órgãos. É uma questão da gente ver e decisão de órgãos. Porque a questão é essa. Tu falaste no que foi feito entre a Rua da Toca, engloba a Rua da Toca e a Rua das Laminhas, e essa empreiteira que agiu corretamente. Entre a execução do mar da obra e a retificação agora também se passaram vários meses. Mas esse é que veio fazer corretamente, fez o recobrimento da bala, não fez só a tapagem da bala. Esse é que cumpriu o que é o regulamento. Agora, estamos a falar de empreiteiros. Uns cumprem, outros não cumprem. É a mesma coisa que tu sabes e faz parte do regulamento. Uma intervenção da Endáqua tem que ser, em primeira instância, recoberta com o paralelepípedo para deixar acamar e depois fazer o cobrimento da bala que foi aberta. E não é o cobrimento, é o recobrimento. Que só vês ter que fazer o cobrimento. Mas alta aí uma coisa. Nós podemos retratar os assuntos que aparecem. A responsabilidade das vias é do município. Eles é que têm entidades fiscalizadoras, têm fiscais para ver o serviço que lá está e retratar e aplicar as coisas a quem tem que aplicar. Eles têm processos a decorrer com os empreiteiros que não cumprem os planos de execução das obras que têm e depois arrastam-se. Por isso é que temos, e isso digo porque estou na Assembleia e vejo, por isso é que temos um mercado ainda em obras já há muitos anos. Porquê? Porque o empreiteiro não cumpre e depois o município é criticado porque a obra não anda. E não vai andar, porque judicialmente há prazos a cumprir e as coisas ficam paradas. É o mesmo que acontece. O nosso polidesportivo, por acaso, acabou-se. Demorou, mas acabou-se. Mas eu disse aqui várias vezes em Assembleia, está registado, que eu achava que aquilo era um elefante branco que a gente ia ficar ali, que aquilo não ia ter fim. Porque eu estava a ver que a empresa que lá andava aqui, embora e não ia acabar a obra. Portanto, isso pode acontecer. E acontece isso com os empreiteiros que executam mal a obra. No caso da Rua de Fundo Lugar, que está aqui a resposta, o empreiteiro foi notificado. Ele vem a saber para dizer, é lógico, nós podemos ir judicialmente sobre a Endáqua, podemos. A Endáqua vai ir sobre o empreiteiro e se calhar andamos aqui num processo mais 5 ou 6 anos e o empreiteiro diz, então deixa-me andar, às vezes é a mesma coisa. O técnico que acompanhava a nossa obra disse várias vezes, o financeiro daquela empresa disse ao administrador, a obra de São Roque, ganhamos mais se nos for aplicada a coima judicial, ganhamos mais se abandonarmos a obra neste momento do que se a concluirmos. Mesmo assim, o patrão decidiu avançar com ela. Para nós, ainda bem, mas isto é para lembrar que isto é muito fácil agirmos judicialmente. Será que vamos resolver o problema? Será que ele vai ser resolvido ou o empreiteiro aproveita mais aquilo para protelar a situação e nós continuamos com a estrada em mau estado? Agora é tal coisa. Eu nunca vou, e foi o que eu disse à Dona Lourdes,
Aquilo é um serviço até simples de fazer. Se a Câmara cumprir com a parte que assumiu, nós executamos o resto. Mas me disse lá a Dona Lourdes, não lhe vou assumir datas para não falhar. Muito menos naquilo que não é da nossa competência nem da nossa responsabilidade. Nós podemos ser porta-voz e tudo aquilo que dizemos aqui pode chegar ao município. Agora, não podemos assumir isso. Já nos custa, nas nossas vidas normais, a gente querer um artista para fazer qualquer coisa e é difícil. Também compreendo que as coisas ali não sejam fáceis. Na zona de Leiria, neste momento, não é a falta de dinheiro de algumas pessoas que fazem que os telhados ainda não estejam prontos. É que a calamidade foi tal que neste momento não há mão de obra que consiga fazer aquilo tudo. Às vezes também temos que pensar um bocado por aí. Pesar os prós e os contra, nunca descurando, e é o que a gente faz. É mandar e-mails, tratar a situação. Esta situação da rua do fundo do bar, há aqui uma troca de pelo menos 3 ou 4 e-mails. A situação não é resolvida, a gente volta a reportar. E porque diariamente somos abordados porque a situação está mal, e tem razão, e nós também insistimos a ver se a água bola impede no tanto de vaca até que fura. Se alguém se lembra e faz pressão, isso o empreiteiro vai resolver. Agora, não é fácil resolver isso tudo. A questão do parque infantil. A questão da rodolar também. Foi um acordo feito. Foi feito o pedido de material. Na altura, o Zé limpou logo aquilo, porque não julgávamos, o acordo foi feito num dia, o Zé no dia seguinte já limpou, fez a nossa parte, que é a parte da junta, foi abrir para o sítio que a senhora se predispôs a dar. Neste momento, estamos à espera que haja material, porque o que é fornecido para lá, blocos, cimentos, umas vezes há concurso, outras vezes não há concurso, tem material, não tem poder de aquisição, depois tem um, não tem o outro, e portanto já acabou o outro e falta aquele. São os argumentos que me vão dando. Neste momento, acho que está quase está quase tudo pronto a carregar para trazer e combinado com o Zé para ficar em estaleiro do Zé, porque o caminhão não é fácil descarregar naquele sítio e entregar. Agora, note-se uma coisa, a senhora também vai abordando, mas não há perigo para a via pública. A via pública está exatamente conforme estava antes. A via pública está bem. A via pública está melhor. E o senhor... Não, a via pública está igual. Com o neto dela, que eu disse, aqui havia. A senhora nunca já falou várias vezes comigo, nunca se queixou disso. Mas quando lá fomos, ela queixou-se. Comigo nunca me lembro de ter falado do problema do neto. Ela queixa-se de outras coisas ali à volta. Que não vale a pena, não é chamado aqui para o negócio. Mas do neto, sinceramente, se falou eu estava a dizer, manifesta-me, posso-me ter esquecido, mas não me lembro dela ter falado do neto. E nas abordagens que temos tido, ela já tem vindo aqui falar comigo, ainda hoje, era a Daniela que estava comigo em Mostelo, ela cruzou comigo e falámos na situação. É uma situação pontual que normalmente também não demora tanto. Na Rua Fonte de Chá não demorou tanto, foi feito mais rápido. Na Rua do Formal também foi muito mais rápido. Pronto, nem sempre corre tudo bem. Mas pronto, a senhora também já podia ter lá o empreiteiro que queria fazer aquilo, já desespera, ela já tem medo que ele não venha. Pronto, isso pode acontecer também. Questão do parque infantil, José. É uma opção nossa. Temos algumas pessoas a dizer que aquele equipamento ali dignificava o lugar e valorizava o lugar. Podia ser a forma de aquele lugar ganhar mais alguma vida que já teve noutros tempos e deixou de ter. É uma opção que temos. Poderá ser boa ou má, é a opção que temos e nós estamos aqui para assumir para o bem e para o mal aquilo que fazemos. É uma opção nossa. É um projeto que está a seguir ao Mostelo. Não temos ideia de todo de parar nesta ideia. É avançar. É você. Posso passar aqui a palavra a Marlene Sim. Não é uma questão, é um pequeno esclarecimento sobre o boletim Viver São Roque que a população encontrou nas caixas de correio esta semana. Eu vou falar do assunto porque eu faço parte da equipa de trabalho. Foi criada uma pequena equipa de comunicação para tentar fazer aquilo que já se anda a falar há muitos anos e que já devia ter sido feito, mas ainda bem que se começou a fazer, que é melhorar a comunicação com a população. Fazer com que mais gente tenha conhecimento daquilo que vai acontecer ou daquilo que já aconteceu em São Roque. Eu não sei se vocês se aperceberam, mas as mudanças aconteceram também a nível de plataformas digitais. As nossas publicações no Facebook, no Instagram, estamos a tentar
dinamizar, passar mais informação para que as pessoas saibam aquilo que está a acontecer. O boletim Viver São Roque não é um boletim municipal, nem podia ser, não é da freguesia. Há bocadinho a Regina disse boletim municipal, não é um boletim municipal. Pronto, ok, mas queria só corrigir. E o intuito desse boletim é informativo. Este boletim nasceu e criou-se para informar só a população sobre aquilo que se faz ou que se vai fazer. Não foi pensado, e pelo menos no momento não é, um boletim para se prestar contas sobre a atividade da Junta de Freguesia. Este boletim vai ser trimestral, pensámos-lo para que surja sempre mais ou menos na mesma altura das Assembleias de Freguesia. Um dos principais objetivos é relembrar a população que a Assembleia de Freguesia vai acontecer. Esse tipo de prestação de contas é feito das Assembleias de Freguesia. Nós vamos apelar às pessoas virem, como vieram hoje, e como está a acontecer hoje e ainda bem, as pessoas virem saber o que é que está a ser feito, pedirem esclarecimentos e serem informados sobre os assuntos da freguesia mais, não sei como é que lhe chamar, institucionais, mas pronto. Este boletim, o objetivo não é. Também é verdade que é uma coisinha simples que nós fizemos, um primeiro exemplar, uma folhinha pequena. Não quer dizer que não possa vir a crescer e que não possa vir a receber outro tipo de informações. Mas não é o objetivo deste boletim. O boletim chama-se Viver São Roque, precisamente porque queremos comunicar aquilo que está a acontecer de vivência em São Roque e não prestar contas sobre aquilo que está programado. Os projetos, no fundo era isso. Projetos concretos, não vamos falar no boletim de coisas que foram... Não, mas eu pensei era podermos ter conhecimento dos vossos projetos, por exemplo, estão a avançar, por exemplo... Coisas concretas, coisas concretas, sim. Mas Sim, então já também não há nada de concreto. quando houver coisas concretas que vão... Não, nós divulgamos e peço já... Também desculpa em nome do grupo de comunicação sobre a falha que aconteceu efetivamente com a Festa do Restelo. Fica também aqui o apelo às associações que comuniquem sempre que tiverem coisas para comunicar, que nos digam sempre que houver coisas que queiram fazer chegar à população de São Roque, que nos comuniquem para nós podermos também passar essa informação, porque nós também não temos como saber tudo o que está a acontecer em todas as coletividades e todas as associações da vila. Portanto, sempre que houverem coisas que vão acontecer, digam-nos que nós teremos todo o gosto, obviamente, em que sejam publicadas. Agora, vamos sempre publicar coisas que efetivamente ou já aconteceram ou sabemos que vai acontecer. Não vamos falar sobre hipóteses ou coisas que provavelmente vão ser feitas, que estamos a pensar a fazer e que nem sequer sabemos quando é que vai ser. Além de que, lá está, é um boletim trimestral, não peca ou não é um erro gravíssimo não sair nesta edição, se poderá sair na seguinte quando houver informação concreta para ser transmitida. Ok? Pronto, era só mesmo. Obrigada. Agora é Dionísio, não é? Dionísio, por favor. Boa noite. Parabéns, você já falou, chega, calma. Parabéns à Junta de Freguesia, parabéns à Assembleia de Freguesia, com votos de muito sucesso, é o que eu espero nestes 4 anos. E, portanto, pedir o seguinte, que já tenho alertado 3 situações, que espero que seja neste mandato, que é lucro. As passadeiras que estão preparadas, que eu não sei quando, mas acho que já não há uma situação que se diga estamos à espera de fazer obras, por exemplo, no campo de futebol, para vir o IPT. Porque agora há tapetes novos, agora todos até, e eles estão a ser agora implantados em muitos lados, e com muito sucesso. Segundo, na Rua do Regedor,
que eu pedi em nome dos moradores, portanto, aqueles separadores, não sei se é o termo técnico, não é? Separadores para o estacionamento dos automóveis. Portanto, aquilo estaciona-se de qualquer maneira e pode ser aquelas linhas de separadores. E o terceiro seria, que também está nos vossos objetivos, se não vai ficar em esquecimento, parque de lazer, portanto, nessa rua. Eram essas três coisas que eu daqui a 4 anos no Rio queria ver se estava concretizado. Obrigado. Casa 3, já estamos quase no fim do primeiro. Disse 3? No caso deste casa 3, diz que é no final do mandato. Do quarto ano já estamos no outro mandato. Pois, Ok. Pronto, Vítor, queres responder ao Luís ou dar uma Sim, sim. observação? A questão das passadeiras já apresentei ao município que poderia ser, na vez de estarmos a fazer passadeiras sobreelevadas em Betuminoso, adotar o outro sistema que o município ao lado de São João da Madeira usou. Nunca tinha falado daquilo, apesar daquilo já não ser novo, mas pelo uso que tenho das idas a São João, acho que seria uma boa opção aqueles cubos com os metros no meio, não, evitando que as pessoas contornem e que obriga a passar ali e a abrandar o trânsito. Apresentei isso ao município, tanto para a Rua do Calvário como para a entrada da Rua das Sardinheiras, que enfrenta a escola, ou na Rua Padre Pereira da Costa, mais abaixo. Seriam as soluções de fazer reduzir o trânsito naquelas duas zonas que serão talvez as mais problemáticas, as mais sensíveis. A U do Regedor, a questão de pinturas, foi um pedido que já se fez, principalmente temos em muitas passadeiras que já mal se vê, já fiz o pedido há muito tempo. Há um plano de execução e uma contratação de uma empresa para vir fazer uma empreitada ao município e que a nossa está englobada nessa empreitada, a nossa freguesia, em várias freguesias e será uma empresa externa que vem fazer essas pinturas, prometeram que estava englobado. A questão do espaço na zona de lazer no Regedor, para lá temos ideia que alguma coisa tem que ser feita, pelo menos para deixarmos de ter o terreno a limpar e criar alguma coisa com dignidade ou de lazer. Não temos um plano concreto, mas queríamos elaborar no seguimento o Parque Infantil Restelo Vila Chã, ali é um dos pontos que também, e temos uma equipa mais virada para esse tipo de atividades do urbanismo e vias, que já tem isso em mãos e será um projeto também para avançar. Pelo menos idealizar qualquer coisa que seja feita e nem que depois, não havendo uma candidatura que se possa apresentar, se possa ir fazendo as pensas nossas, primeiro nivelar o terreno, proporcionar, para depois poder ter ali um espaço, um ringue, onde as crianças possam expandir um bocado a sua energia com uma bola, seja a dar uns pontapés ou a bater qualquer coisa, e ter uma parte pelo menos mais limpa e digna que as pessoas pelo menos gostem de estar. Esse é o ideal, pelo menos não criar lá muita enxerada. A limpeza, a gente de limpeza vai fazendo anual, como já tens visto, vai-se lá com o trator e limpa-se, mas pelo menos dar um bocadinho mais de dignidade e tentar conservar aquele espaço mais digno. É uma das nossas pretensões também, é uma zona da nossa freguesia que ficou entregue pelo promotor ao domínio público, quando construiu aquela urbanização, foi a parte que ele foi obrigado a deixar, que ficou naquele estado e que neste momento está no estado de despesa e não dá desfruto nenhum. Tá? Senhor Anjo, 1 minuto, que queremos todos. Sr. Presidente, eu não vou fazer de advogado do diabo, mas o senhor vai muitas vezes à toca da picanha, já reparou como é que está o passeio na picanha. Um dia deste vai haver uma tragédia e garanto que alguém vai ser responsável. Dizem que tem que ser a Câmara, os moradores não ligam nada àquilo, mas a verdade é que as fundações praticamente desapareceram. Um dia deste aquilo vai ruir e as criancinhas que eram para ir para o parque ficam lá debaixo do escombro. Pode acontecer. Eu não quero acreditar que vai acontecer, mas também digo, só para responder, já fiz diligências no sentido de os moradores do prédio, o condomínio, o que seja, tratem de conduzir as águas pluviais. E depois nós vamos fazer todos os esforços. Deixa-me acabar, porque aquilo não abate por obra e graça do Divino Espírito Santo. É porque há águas pluviais
ou sanitárias mal conduzidas no subsolo, que provocam infiltrações e fazem o abatimento. Quando eles resolverem a situação, fizerem uma canalização nova de águas pluviais e de águas residuais, que fique devidamente feita, que não haja infiltrações, aí é que qualificamos o passeio. Pode ter a certeza, isso eu assumo. Já houve abatimento, mas 3 ou 4 vezes na rua. É que, provavelmente a geologia do terreno não é consistente. E depois também há outra coisa. Há ali o estabelecimento, pá, quando tem que fazer lavagens, a água por todo o sítio infiltra-se ali assim. Agora, onde está a fossa... Por isso, desculpe, desde-me interromper, e peço desculpa pelo diálogo, mas é exatamente a condução dessas águas que tem que ser bem feita, não aleatoriamente. Mas para não prejudicar danos a outros. A tampa da fossa, o que está sobre a fossa, já está abaixo do nível do passeio meio metro. Eu passo por lá quase todos os dias, mas dou assim uma volta. Porque não me acredito que aquilo não vai cair. E as pessoas passem lá e depois digam se eu tenho ou não tenho razão. Eu não queria ter razão. E mais ainda, o estabelecimento que lá está a sofrer. Está a sofrer. Porque aquilo, as pessoas chegam ali e não gostam de ver aquilo. Pá. Não gostam de ver aquilo. Lá puseram uma coisita de verde. Pá. Mas não adianta nada. Aquilo está... Pronto, os mosaicos, os azulejos partiram todos. Pá. E aquilo está batido aqui, batido acolá. E um dia destes, se reparar na parede, quando chega ao sol, pá, há uma friesca pá, de 50 centímetros. Vou voltar a dizer, continuo a manter a minha posição. E já abordei com os moradores e disse: faço o levantamento. Eles executam, porque é a responsabilidade do condomínio, os moradores, de quem quer que seja esse condomínio. A condução das águas fluviais e das águas fluviais até às sarjetas e a condução das águas residuais até à CRL é da responsabilidade do proprietário, nem que seja na via pública. Isso é. Eles tendo aquelas águas conduzidas, o passeio recupera-se. Pode ser feito tudo no mesmo seguimento. Vai-se levantar aquilo para executar o que está mal feito lá por baixo e retificar. Mas esta conversa já tem muitos anos. Indo ao Salvador, estava pleno de saúde e essa conversa era feita com executivos anteriores. E eles sabem bem que aquilo, há ali coisas que têm que ser retificadas para que fique bem feito, porque não vale a pena, porque nós, se lá formos tirar aquela lajeta que lá está e colocar outra, fica tudo nivelado agora e daqui a um ano estamos a falar da mesma coisa. Foi o que você falou, que aconteceu na via, mediante a intervenção que foi feita há 23, 26 anos atrás, do saneamento na rua das Marcadas, ela andou durante anos, e eu há 10 anos atrás, foi ela requalificada, se calhar, ou à volta de 10 anos atrás, foi requalificada pela última vez, mas depois de vários abatimentos, porque era requalificada, abatida, requalificada, abatida. Infelizmente é o que está a acontecer agora na outra parte da freguesia, que é mediante, porque nós, se não mexermos no subsolo, ele está compactado, está quietinho. Nós, se o abrirmos e não o compactarmos em condições, e por muito que a gente compacte, vai haver sempre infiltrações, porque introduzimos ali um objeto estranho naquele solo que vai provocar danos. Porque depois, se tivermos tubos e caixas feitas não devidamente ceresitadas, a infiltração da água faz trabalhar e depois já os abatimentos. Que é, o solo vai se infiltrando naqueles tubos, vai-se perdendo daquelas massas e abate, tem que abater. A mesma coisa que aconteceu, a mina que abateu, que saiu à via pública na estrada da Central Elétrica, na rua da Central Elétrica, foi exatamente a mesma coisa. Foi uma mina que abateu num terreno privado, conforme vai abatendo, chega cá acima ao subsolo e fica ali um buraco, que vê lá um parque. Posso só mais uma chega? Só mais uma chega. Você tem razão. Mas quem fez o saneamento e o abastecimento de água misturou aqui com os tubos todos. Ou seja, se for de inverno, naquela rua, vê a sair não devia sair, devia entrar a água das chuvas, porque vai sair vapor de água. Portanto, é água quente. E a água não aquece por ela própria. Vem de cozinhas e de quartos de banho. Mais ainda, você sabe porque é que o engenheiro Pedro Rezende vendeu a casa e saiu de lá? Não sabe. Então vou-lhe dizer. Só não tem culpa nenhuma. Porque o engenheiro Pedro Rezende achava que estava lá seguro, pá,
E a certa altura, ligava à torneira da cozinha ou do quarto de banho, sabe o que é que saía? Não posso dizer. Petróleo. E ele foi fazer uma casa lá na Cicó. Tanto tão simples quanto isso. Está ligado ao duplicado. Este ligado ao duplicado, nós temos em muita parte da freguesia rede de águas pluviais, já executada, mais na parte norte. Se passa uma adutora de residuais, uma adutora de pluviais, qual é a diferença de entregar um tubo? Porque é que há de se meter o tubo que vem da CRL na adutora das pluviais? Porque é que se há de meter o tubo que vem das pluviais, dos nossos telhados, aquelas caixas que a gente faz, recolhe a água toda, porque é que se há de meter no coletor do saneamento? Porque é que não se mete no outro lado? É como diz o ditado, custa tanto fazer bem como fazer mal. Mas se você repara, não sei se reparou, deve ter reparado, por isso é que vocês chegavam, quando choveu, este ano aqui atrás que chovia muito, vocês chegavam à rua do fundo do lar e via as tampas de ainda que lá está fora. Vocês chegavam, não via porque ela está fora, chegava à estação elevatória que está ali na Avenida de São Pedro de Vila Chã, lá ao fundo na curva, você não via porque ela está encostada. Mas nós vimos aquela tampa a deitar para o rio, eu vi todo o coletor que acompanhámos, porque chegámos aqui ao nosso estaleiro e tinha lá uma tampa de saneamento a botar fora. E pá, deve ter muito pimento até à próxima caixa. Caminhámos para a próxima caixa. Esta não tem entupido. Abrimos, estava até à boca. Não estava fora, mas estava até à boca. Não, estava entupimento mais para a frente. Fomos mais à frente. Olha, outra a botar fora. Mais à frente, outra a botar fora. Chegámos abaixo, outra. Olha, esta deve ser aqui do entupimento. Abrimos a tampa, estava até à boca. Estavam todas até lá abaixo à estação elevatória que está na Avenida de São Pedro de Vila Chã. Porquê? E já não estava à espera naquele momento. Só que as águas pluviais estavam todas enganadas. Tudo que é água, mesmo aquelas que nascem, como aquelas à beira da casa da Dona Lourdes, que estão lá num poço e eles voltam para fora. Não está a chover e a água está dali a passar. Toda a gente encaminha mal as águas. Eu costumo dizer sempre isto. Onde não há águas pluviais, opa, eu ainda me diz o outro. Enganou-se, eu quero se ver livre daquilo e não quero mandar para a rua e enfiar ali naquele tubo. Agora, onde há águas pluviais, qual é a diferença entre meter o tubo num lado ou meter no outro? Mas nós temos muito isso. Não é por nada que temos o nosso saneamento na altura em que não chove, passa por muita água ainda. Olha, o som de plano, porque puseram lá umas caixas, a Câmara e Ó, senhor, olha, só um bocadinho. Vamos terminar a Assembleia. Se vocês continuam na mesma conversa, está bem, porque as pessoas estão aqui, se calhar, era importante terminarmos, estávamos por terminar a nossa Assembleia de Freguesia. Agradeço-vos a todos. Hoje, pela primeira vez, acho que foi o dia que tivemos mais público e mais diálogo e mais foi muito bom. Pronto, isso é muito bom, porque assim discutimos coisas interessantes da freguesia. Agradeço-vos a todos a vossa presença, está bem? E eu pedia aos membros da Assembleia que viessem ensinar a minuta e o livro, está bem? Antes de ir embora. Boa noite a todos. Então.